Boa noite, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15. Segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 13. 2 Samuel 15, 13. Deixa aberto aí. Depois, se nós terminarmos de ler, não feche, porque nós vamos precisar desses textos aqui para a pregação de hoje. Bom, pode deixar aberto aí. É um prazer estar aqui com vocês. Eu conheço o pastor Ivan já tem 6 anos. Ele esteve lá em Franca conosco há 6 anos atrás. Nós nos conhecemos, fizemos uma grata amizade e ele tem estado conosco sempre que dá lá na cidade de Franca, junto com o pastor Paulo, junto conosco, com os demais pastores da igreja. E agora ele pediu para que eu estivesse aqui. Eu vim com muita alegria, porque eu tenho visto a igreja de vocês crescerem, tenho visto a igreja de vocês se fortalecer cada vez mais na palavra, e vocês têm um pastor muito zeloso. Não é bom que os próprios lábios se louvem a si mesmos, mas aquele que é louvado por outro, esse é o Senhor louva. E o pastor de vocês é uma pessoa muito honrada, uma pessoa muito séria. Apesar de jovem, como Paulo disse, né, ninguém despreze a sua mocidade, que ninguém despreze a mocidade dele também, a juventude dele, porque Deus tem dado muita graça para ele conduzir esse rebanho no meio de tanta bagunça. Talvez São Paulo seja uma cidade que eu me assusto toda vez que eu venho para cá por causa do trânsito. Eu sou do interior, da cidade de Franca, bem pertinho de Minas Gerais, então ali o negócio é mais calmo, o negócio é mais tranquilo, não é essa agitação toda. Mas eu creio que a agitação do trânsito, a agitação das pessoas na cidade de São Paulo também reflete, muito parecidamente com o que aconteceu em Atenas, a agitação espiritual daquela cidade. Essa cidade aqui ela tem milhões e milhões de habitantes e muitos dizem, no meio evangélico, cultuar o Deus verdadeiro. Mas a grande maioria não está cultuando o Deus verdadeiro. A grande maioria não está cultuando o Senhor. Então achar uma igreja bíblica, uma igreja séria, é algo muito difícil nos dias de hoje. Nós somos a Defesa do Evangelho, nós recebemos centenas de e-mails todas as semanas. O que vocês não têm ideia é o que há de pessoas aqui em São Paulo procurando. Para onde nós vamos? Onde nós devemos ir? E nós não indicamos todo mundo para cá, porque senão não caberia e o pastor Ivan ficaria careca. Mas é muita gente mesmo nessa cidade procurando um local para congregar. Então, se vocês acharam, vocês contribuam para esse local crescer também. Eu trago um abraço do pastor Paulo. Ele falou que da próxima vez que estiver em São Paulo vai dar uma esticadinha para vir aqui estar com vocês também. Ele gosta muito da igreja de vocês, o pastor Ivan, da esposa dele, e vai ser um prazer para ele estar aqui. Eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eles não puderam estar aqui, meu filho está um pouquinho doente, recém-nascido, mas da próxima vez, se o pastor Ivan me convidar depois de hoje, eu trago ele. Aí ele vem aqui. Vamos ler a palavra, vamos ler as Escrituras. No livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13, diz assim: Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: Todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Versículo 18. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram desde Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta, fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte ou para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai:
vai, passa adiante. Assim passou Itai o Geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nos ajuda a garimpar as tuas escrituras nessa noite e a extrair delas a verdade que pode transformar nossas vidas e nos fazer idôneos para herdarmos a herança dos santos na luz. Que a tua graça repouse nesse local. Senhor, que o Senhor fale com os nossos corações. Nos ensina essa noite a sermos leais ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos ensina essa noite, Deus, a fazermos a sua vontade, muito mais do que a nossa própria vontade. Nos ensina a sermos cristãos verdadeiros, que tudo deixam, que tudo entregam, que tudo a Cristo deixam e entregam, por amor ao Senhor. Que o Senhor nos ensine a viver como nosso Mestre viveu, e a fazer isso com grande alegria, com grande júbilo no coração. Em nome de Jesus. Amém. O Novo Testamento, se você pegar os Evangelhos, você vai ver que ele vai ensinar sobre a doutrina de Cristo. Os Evangelhos, eles são um gênero de literatura que conta a vida, que conta a história do Senhor Jesus. É um gênero único de literatura, não existe nada como os Evangelhos, é algo totalmente diferente, porque eles não são somente história, não contam somente dados, eles expõem a vida de Cristo e mostram, anunciam as boas novas da salvação em Cristo. Você vai para as cartas de Paulo, você tem doutrinas, desenrolando, mostrando, desenvolvendo todo o restante daquilo que foi exposto nos Evangelhos. Quando você volta para o Antigo Testamento, depois de ter lido o Novo Testamento, você vê a prática do que foi ensinado no Novo Testamento em exemplos de pessoas que viveram essas coisas no Antigo Testamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Que todo o povo de Deus é uma continuidade. O povo de Deus, a igreja cristã, ela não começou simplesmente ali com os apóstolos e com Jesus Cristo. Ela começou bem antes, apesar de não ter esse nome ainda. Mas ela começou lá atrás. Ela começou quando Deus fez um pacto com Abraão e através dele serão benditas todas as famílias na terra. E quando chegou Cristo na plenitude dos tempos, essa igreja veio à luz e dali em diante ele estabeleceu a igreja, Mateus 16, e nenhuma porta do inferno prevaleceria contra ela. Mas o Antigo Testamento, ele traz para nós exemplos, ele traz para nós a manifestação na vida cotidiana das pessoas do que são os ensinamentos do Novo Testamento. Então o Novo Testamento ele traz basicamente a norma, a lei, ele ensina. O Antigo Testamento ilustra. O Antigo Testamento deixa isso claro para as vidas normais de pessoas como nós. Ele ilustra tudo isso. E esse texto que eu abri com vocês essa noite faz exatamente isso. Apesar de ser uma narrativa, apesar de ser uma história e talvez um dos momentos mais tristes da vida do rei Davi, ele tem um exemplo aqui no meio formidável. Davi, ele foi um homem fantástico. Davi, talvez no Antigo Testamento, seja um dos maiores exemplos de homem bem-sucedido, mas também de um homem que fez grandes besteiras, de um homem que errou bastante também. Davi foi conhecido como o autor do Salmo 23, conhecido como o cantor de Israel, poeta de Israel, profeta de Israel, o Novo Testamento chama ele de profeta. Davi foi conhecido como um grande guerreiro, um valente guerreiro, um bom governante. Davi ele foi conhecido por várias qualidades em várias áreas. Talvez quando Davi chegava em casa, o peito dele já não cabia mais espaço para colocar medalha. De tão capaz, de tão bem sucedido que ele foi em várias áreas da vida dele. Mas o livro de 2 Samuel, no capítulo 11, fala que Davi ele teve uma grande queda na vida dele. Ele teve uma grande falha. Essa falha talvez vocês já estão ambientados o que aconteceu, que foi quando ele adulterou com Batseba. Ele mandou o marido dessa mulher para a frente da batalha, e esse homem foi morto por ordem de Davi. Então ele cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato. Quem diria o grande rei Davi? Quem diria o homem segundo o coração de Deus? Deus não falou isso de Moisés, Deus não falou isso nem de Paulo, mas Deus falou de Davi: achei um homem segundo o meu coração. Esse homem segundo o coração de Deus cometeu talvez 2 pecados que muitos inimigos de Deus não cometeram ao redor de toda a sua vida. Só que Davi era um homem extraordinário. Ao mesmo tempo que ele pecou, ele se arrependeu também. Só que o profeta Natan, ele disse no capítulo 12 para Davi, de 2 Samuel, que as consequências viriam. As consequências do pecado de Davi, elas apareceriam.
Essa profecia diz que aquilo que você fez encoberto, Davi, vai ser revelado diante de todo o sol. E assim, aqui no capítulo 15, isso começou a acontecer. Só que um pouquinho mais atrás, isso explodiu, porque um filho de Davi, Aminon, se apaixonou por uma irmã chamada Tamar. Esse homem ficou desesperado de paixão pela irmã, criou um plano e estuprou a irmã. Não contente com isso, depois de ter feito tamanha barbaridade com a própria irmã, ele manda a irmã embora, a irmã sai humilhada da casa, e o irmão dela, Absalão, vê aquela moça toda fragilizada, violentada, ele toma as dores da irmã, ele não descansa durante 2 anos, enquanto ele não se vinga do próprio irmão dele, e mata covardemente a Aminon. Depois que ele mata a Aminon, a notícia chega a Davi, e Davi talvez já está com os cabelos em pé, talvez já está desesperado, e fala, meu Deus, começou a desgraça sobre a minha casa. Começaram a vir as consequências do pecado sobre a minha casa. Uma filha estuprada, um filho morto, e agora o outro filho eu preciso persegui-lo. Ele vai perseguir esse filho, Absalão. Absalão foge para Jesur, que era o avô dele, a terra do avô dele. Ele foge para lá e fica escondido durante vários anos lá. Então Davi praticamente, em 2 anos, ele quase que perde 3 filhos dele. Mais para frente, mais adiante no livro de 2 Samuel, ele perderia um outro filho que é chamado de Adonias. Ele seria morto depois por Salomão, um próprio filho dele. Enfim, a casa de Davi, ela foi devastada por intrigas internas, tudo consequência dos pecados de Davi. Eu começo essa mensagem mostrando para você que o pecado pode ter um gostinho muito bom quando ele é cometido. O pecado ele pode ter um gosto muito suave quando ele é feito. É muito bom às vezes desobedecer, é muito bom às vezes seguir o caminho do próprio coração, é muito bom às vezes andar pelos caminhos que nós achamos que são bons para nós. Mas se lembra de uma coisa, Eclesiastes 2, por todas essas coisas o Senhor te trará juízo. Não se engane, aquilo que o homem plantar, isso certamente aquilo que ele semear, certamente ele colherá. O pecado sempre traz as suas consequências. E Davi viu a devastação na casa dele por conta do pecado. E agora, no capítulo 15, que nós chegamos aqui e lemos, está acontecendo uma outra consequência. Um filho dele volta para Jerusalém, prepara toda uma artimanha, toda uma estratégia para tomar o reino do pai dele, mas não só para tomar o reino do pai dele, para matar o próprio pai. Irmãos, talvez não tenha tragédia maior, familiar, no Antigo Testamento, por incrível que pareça, do que a vida do homem que escreveu o Salmo 23, do que a vida do rei Davi. É uma tragédia familiar, é uma tragédia na família dele. A família dele aqui, você pode comparar a qualquer uma das famílias dessa região aqui da Zona Sul, que perdeu filhos para o crack, que a mãe era do círculo de oração, que a mãe orava, e que por alguma questão, alguma sucessão da vida isso aconteceu. Davi não perde em nada para os dramas modernos, Davi não perde em nada para as desgraças modernas. Davi, ele viu a família dele ser destruída. Davi foi um péssimo pai. Davi foi um excelente guerreiro, pastor Ivan. Davi foi um excelente administrador. Davi foi um excelente estadista. Ele governou muito bem Israel, mas ele foi um péssimo marido. Ele foi um péssimo pai. Ele foi um péssimo governante da casa dele. Ele fez tudo errado. Ele inverteu totalmente a ordem. E a Bíblia diz que aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Nós vemos esse exemplo aqui nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele cometeu coisas assim absurdas. Falhou com os filhos em ensiná-los, falhou com os filhos em desenvolver amizade, falhou em tantas e tantas coisas. Só que o que acontece com Absalão nesse caso aqui? Esse menino cheio de rancor, esse menino cheio de ódio no coração, porque o pai dele, depois de ser convencido por Joabe, o general de Davi, olha, traz seu filho de volta. Tá bom, manda esse moleque vir. Trouxe ele de volta. Só que durante 2 anos, Davi não conversou com ele. O menino estava em Jerusalém, Absalão estava em Jerusalém, e o pai simplesmente não ouvia. O pai simplesmente não conversava. É aquele meio perdão. Ah, você volta, mas eu não converso com você, não te dou muita atenção. Não. Foi exatamente o que Davi fez. E 2 anos a mais depois, 4 anos a mais depois, o que acontece? Esse rapaz, Absalão, começa a planejar toda uma revolta contra o rei Davi. Ele começa a arquitetar um plano para destruir, para derrubar o próprio pai, para acabar com o reino e para acabar com a vida do pai. Quem cria um filho
para ser morto por ele. Quem cria um filho para depois o filho querer matá-lo? Ninguém cria um filho pensando que o seu próprio inimigo será o seu próprio filho. Ninguém faz isso. Ninguém cria uma criança para depois, quando ele for velho, te perseguir e querer te matar, sangue do seu sangue. E é isso que está acontecendo com Davi aqui. Davi é tomado de surpresa. Davi nem imaginava, estava governando Israel, estava cuidando do reino dele, e de repente chega a notícia para ele. No versículo que nós lemos, versículo 13, fala que veio um mensageiro e falou: Davi, todo Israel está seguindo a Absalão. Absalão tinha feito uma grande revolução, tinha ganhado o coração de vários líderes de Judá, de Israel, de várias pessoas do exército. Ele estava preparado para marchar contra Jerusalém e destruir Jerusalém e matar o pai dele. Davi, imediatamente, ele toma uma decisão, ele junta o que ele pode juntar às pressas e ele foge. Ele não enfrenta Absalão aqui. Davi, talvez, ele é tocado e fala: meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, que besteira eu cometi. O meu filho agora está se revoltando contra mim. Vamos juntar todas as coisas, vamos fugir, porque senão ele vai destruir essa cidade ao fio da espada. Eu sei o que vai acontecer. O grande Davi, o guerreiro Davi, o homem que não tinha medo de nada, enfrentou um gigante, ele fraquejou nessa hora. Ele falou: eu vou fugir. Talvez é que Davi fugiu por conta do peso da culpa. Eu não tenho coragem de enfrentar o meu filho em Jerusalém, na cidade da paz, na cidade das palmeiras. Eu não tenho coragem de fazer algo assim. Não, deixa a cidade para ele. Se o Senhor quiser me livrar, ele que me livre. Davi então rasga suas vestes. Davi tira os seus sapatos. Ele vai andando humilhado, numa posição de humilhação. E ele foge de Jerusalém, apressadamente. No mesmo dia pega tudo que pode e ele foge de Jerusalém. E o versículo 18, que é onde nós vamos começar aqui a mensagem, diz assim: todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens, que o seguiram desde Gate, passaram adiante do rei. O que acontece aqui? Davi, ele praticamente ofusca a história. A história do rei Davi é uma história tão grande, tão majestosa no Antigo Testamento, que os personagens que vão aparecendo perto dele são ofuscados. A luz maior é Davi. Só que nessa noite eu não quero falar de Davi para você. Eu contei toda essa introdução para chegar, na verdade, na vida de um outro homem aqui, desse geteu chamado Itai. Itai aparece apenas 2 vezes na Escritura. Aparece aqui e um pouquinho mais à frente, no capítulo 16. Só que esse homem vai dar um exemplo formidável aqui de lealdade. Lá na Igreja Deus do Calvário, nós temos pregado sobre os pequenos e as pequenas grandes mulheres de Deus. Os pequenos homens de Deus, pastor Ivan, e as pequenas grandes mulheres de Deus. Então nós pregamos, o pastor Paulo já pregou sobre Eucana, um exemplo de marido, sobre Abigail, um exemplo de esposa. Nós já pregamos lá também sobre o incrível Cornélio, centurião Cornélio, Simeão, aquele homem que estava esperando a vinda do Messias, e sobre a profetisa Ana também. E nessa linha de pregar sobre os homens de Deus, que não são muito conhecidos, que não são muito vistos, para se identificar conosco, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, Itai apareceu aqui. Itai aparece como um exemplo de lealdade, como um exemplo dessa palavra que está tão sumida. Queridos, lealdade hoje dificilmente aparece no casamento. Geralmente essa palavra é mais usada no contexto do casamento. Dificilmente as pessoas hoje são leais, inclusive no meio dos cristãos. Inclusive no meio daqueles que se chamam de crentes, de evangélicos. O índice de divórcio é gigantesco. Na nossa cidade, tem pessoas na nossa igreja que trabalham nos cartórios ou no fórum. Eles falam para nós que o que aparece de pessoas lá para se divorciarem e que se declaram evangélicos ou alguma coisa assim, em algum momento do processo, é incrível. Evangélicos, se separando. Hoje se separa 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E se caso mesmo, estão de vez novamente. É uma afronta completa às Escrituras. Eu não vou entrar nesse mérito sobre divórcio, novo casamento. Nós cremos que é um só casamento, que o casamento ele é monogâmico, monossomático e ele é vitalício. Então ele não se dissolve de forma alguma e não há possibilidade de um novo casamento, por qualquer hipótese que seja, a não ser viuvez. Deixa isso muito claro em 1 Coríntios 7 e Romanos 7.
Mas lealdade é um negócio que sumiu nos negócios, sumiu na igreja, e principalmente na igreja, irmãos. Quantas pessoas não fazem complô contra o Davi da igreja, para tirar o pastor da igreja? Quantas pessoas não fazem complô? Quantas pessoas não se levantam contra os seus líderes dentro da igreja? Lealdade significa probidade, uma pessoa reta, uma pessoa honesta, fiel a princípios, que não quebra esses princípios mesmo diante da adversidade. É na adversidade que aparece o leal. O leal não aparece em outra situação a não ser na adversidade, no problema, na tribulação. Já viu aquelas pessoas que chegam muitas vezes na igreja e, pastor, pode confiar em mim, viu, pastor? Estou aqui porque deve é. Olha, irmão, conta comigo, eu estou aqui para ajudar, para fazer o que precisar. Pessoas que vivem declarando a sua fidelidade, que vivem declarando a sua lealdade. Lealdade nós vamos ver essa noite que não tem nada a ver com isso. Nós vamos ver essa noite que a lealdade que Itai vai apresentar aqui não tem nada a ver com palavras, não tem nada a ver com promessas, não tem nada a ver com uma boa disposição, sorrisos, tapinhas nas costas. Nós vamos ver que lealdade tem a ver com atitude, tem a ver com conduta. E como nós precisamos, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, de pessoas que têm conduta, de pessoas que têm atitude, de pessoas que têm caráter, de pessoas que afirmam deitar uma coisa e em pé sustentam a mesma coisa. Nós não temos isso mais. Nós temos pessoas dobles, pessoas que são inconstantes, uma hora é sim, outra hora é não. Mas a Bíblia fala que o que passa disso é, se não é sim, se não é não, o que está no meio termo é de procedência maligna. E nós não temos hoje uma palavra certa, direta. Só que o que acontece aqui? No versículo 18 que nós lemos, nós vemos que Davi vai fugir. O alvo é Davi. O que esses homens poderiam ter feito aqui? O alvo é Davi, pega esse homem, joga ele para fora das muralhas de Jerusalém e ele que se estrepe lá com Absalão. Não aconteceu isso. Haviam pessoas leais ali do lado de Davi. Davi ele foge, mas junto com ele fogem também as suas esposas, seus filhos, e junto com ele fogem também pessoas da sua guarda pessoal, da sua guarda de honra, da sua guarda de elite que estava com ele em Jerusalém. Essas pessoas também vão fugir junto com Davi. E dessas pessoas que fogem junto com Davi, estava um homem chamado Itai. Esse homem, ele também vai fugir junto com Davi. Esses homens que estão indo embora com Davi para o deserto, são aqueles mesmos homens que se encontraram com Davi muitos anos antes, lá na caverna de Adulam. Quando Davi estava fraco, fugindo de Saul, esses homens aqui foram os que se encontraram com ele, lá naquela caverna. Davi estava sendo perseguido, quase para ser morto, e esses homens se reuniram com ele. A Bíblia diz que esses homens eram truculentos porque eram homens talvez não educados, homens bravos, rústicos. E foi desses homens que Davi fez a guarda de honra dele. Lá em Franca, muitas vezes o pastor Paulo brinca conosco, ele fala que os discípulos dele, os pastores que estão com ele, são esses homens aqui. São os truculentos, são as aberrações da natureza. E eu creio que nós somos mesmo. Mas eram homens que ninguém dava nada por eles. Eram pessoas que ninguém dava nada pela vida deles. Mas Davi foi, treinou esses homens, moldou o caráter desses homens, e agora na hora da adversidade esses homens estavam com ele. As grandes batalhas que Davi lutou, as sangrentas batalhas que ele pelejou contra os filisteus, contra os moabitas, contra os amonitas, foram com esses homens aqui do lado. Esses homens aqui dormiam e acordavam junto com Davi. Eram pau para toda obra, preparados para todo o combate. E eles fugiram junto com Davi. Olha o versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai. No meio desse pessoal que está fugindo junto com Davi, no meio desse pessoal que está deixando Jerusalém por conta da invasão de Absalão, o que acontece? Vem também esse homem chamado Itai. Ele não era de Jerusalém, ele não era judeu, ele não tinha nada a ver com o povo de Deus, não era de Judá, não era de Benjamim, Simeão, Naftali, nenhuma das tribos. Ele era um estrangeiro, ele era alguém de fora do povo de Deus. Esse Itai, ele aparece aqui e a Bíblia diz que ele é geteu, ou talvez gitita, aquele que veio de Gate. Então ele era de um dos lugares onde havia produzido o maior inimigo de Davi, Golias. Ele era da cidade de Gate.
de onde saiu o gigante Golias. Só que esse homem, quando Davi passou por lá, esse homem seguiu a Davi. E ele abandonou a terra dele, abandonou o país dele, e ele passou a seguir a Davi. E por que esse homem ele é tão emblemático? E por que ele mostra tanto essa situação da lealdade? Porque ele não era israelita, ele não era judeu. As promessas de Abraão não eram para a vida dele. As promessas que Deus deu para Jacó, para Isaac, não eram para a vida dele. Ele não era crente, não nasceu em família crente, ele não era rato de igreja, ele não foi criado no ambiente da igreja. Não, ele era alguém que veio de fora, do mundo, ali da quebrada. Ele veio de lá, de Gate, porque Gate era a quebrada daquela época. Ele veio de lá, do lugar que não teria nenhum favor de Deus, que não teria nenhuma promessa de Deus para aquele local. Mas ele veio, ele deixou a terra dele, ele abandonou todos os locais que antes ele tinha familiaridade. Mais para frente, nós vamos ver que esse homem aqui ele era um prosélito. Prosélito era uma pessoa que se convertia ao judaísmo. É igual um discípulo do cristianismo. Ele era um prosélito, ele havia se convertido. Mais para frente nós vamos ver onde aparece a conversão de Itai aqui. Mas o que acontece aqui é o seguinte: disse, pois, o rei a Itai, o geteu. Você vai perceber que o versículo 19 e 20 é só Davi falando. É só Davi falando. Itai, ele pega as coisas dele, ele pega os 600 homens dele, ele vai atrás de Davi. Não falou uma palavra, não falou nada. Ele viu a situação, o burburinho acontecendo na cidade, Davi está fugindo, eu vou junto com Davi, eu também estou indo. O rei então para ele, na hora que eles estavam caminhando, o rei para ele ali já na saída de Jerusalém e diz assim: disse, pois, o rei a Itai, o geteu. Sem palavras. Esse homem simplesmente se levantou de onde ele estava. O rei está indo embora, eu estou indo também. Lealdade não precisa de palavras. Lealdade não precisa de discursos para se afirmar. Lealdade, eu repito isso de novo, não precisa de tapinhas nas costas. Lealdade precisa de conduta. O que a Bíblia mais enaltece, o que a Bíblia mais exalta é conduta, é procedimento, é ação. Gente, se nós formos lá para Jesus, no sermão profético, Mateus 24, ele vai falar assim: olha, vão ter duas classes de pessoas naquele último dia. Os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Quem são os bodes? Vocês me viram nu, vocês me viram com fome, vocês me viram isso, mas vocês não fizeram. Quem são as ovelhas? Vocês me visitaram, vocês me deram de comer, vocês me deram água quando eu tive sede. O que separa as duas classes de pessoas é fazer ou não fazer. Esse negócio de cristianismo intelectual, esse negócio de cristianismo que é uma conversão na cabeça, mas que o coração não é aquecido, não é verdade. Esse negócio de cristianismo, que o coração não arde por Cristo e que as atitudes não são tomadas com base no que eu creio, não é verdade. Cristianismo é ação, cristianismo é atitude. Você vai ver Jesus chegando para um Pedro e falando: deixa tudo que você tem e me segue. Pedro, tem uma nova doutrina. Tem uma nova visão agora, melhor que os fariseus, melhor que os saduceus. Olha, se você acreditar nela, vai ser muito bom para você. Continua com o seu emprego aí de pescador, fica onde você está. Não! Jesus mexeu com a vida de Pedro e falou: sai daí, sai de onde você está e me segue. É uma ação. Esse Itai aqui não falou absolutamente nada, ele saiu de onde ele estava e ele caminhou atrás de Davi. Tanto que o rei olhou para ele e falou assim: peraí, Itai. Disse, pois, o rei: Itai, peraí. Onde você vai? Ele não precisou anunciar que, ó, conta comigo, olha, eu estou aqui. Não precisou anunciar nada disso, não. Ele simplesmente agiu. Ele simplesmente teve uma conduta. Irmãos, nós precisamos tanto disso. Por quê? Olha só a continuação aqui do versículo 19. Por que irias também tu conosco? Olha que coisa interessante. Itai, ele não era qualquer pessoa. Você viu aqui no versículo 18 que ele veio e que mais 600 homens vieram com ele. Itai era um comandante, pastor Ivan. Ele era um comandante de tropas. Ele era um general, se fosse para comparar hoje com um comando desse, ele era um general de brigada, carregava um batalhão junto com ele. Ele era uma pessoa importante. Por que Itai se dispôs então
a deixar talvez Jerusalém e seguir um Davi frustrado, um Davi falido, um Davi que provavelmente agora perderia todas as coisas. Irmãos, se Itai desejasse os ganhos do novo reino, Absalão estava vindo aí, ia tomar Jerusalém, as fortunas, os tesouros de Jerusalém, ia tomar tudo para ele. Davi fugiu sem ouro, gente. Davi fugiu sem prata. Davi fugiu sem os bens aqui, ficou tudo em Jerusalém. Se a lealdade de Itai fosse nos bens, ele teria ficado em Jerusalém. Quantas pessoas, irmãos, não são leais quando tudo vai bem? Quantas pessoas não são leais quando as suas vontades são feitas, quando os seus interesses são atendidos, quando são apenas elogiadas? Quantas pessoas não são leais quando tudo está correndo bem, quando tudo está normal, está perfeito, quando as coisas estão indo de bem a melhor? Tantas pessoas são leais quando isso acontece. Mas, e quando as pessoas são esquecidas? A lealdade delas permanece? E quando elas são corrigidas? E quando é apontado na vida dessas pessoas falhas no seu caráter? A lealdade permanece? E quando as pessoas são disciplinadas? A lealdade permanece? Itai aqui, ele é um exemplo de uma pessoa que estava passando por uma dificuldade. Ele teria que deixar tudo para trás em Jerusalém, os homens dele, teria que deixar para trás os filhos dele, levar tudo para o caminho do deserto. Ele estava perdendo, ele estava sendo disciplinado naquele momento ali. Será que a lealdade dele permaneceria? Será que a lealdade dele ficaria de pé, mesmo diante de um problema? Aí Davi vai perguntar para ele: por que irias também tu conosco? Você vai perceber aqui que até agora Itai não falou nada. Só Davi está falando, só Davi está conversando. Por que irias tu também conosco? É a pergunta de Davi. Por que você vai conosco? O que você ganha me seguindo agora? O que você ganha indo atrás de mim agora, Itai? No Antigo Testamento, nós temos algumas pessoas que elas podem ser tipos do Senhor Jesus no Novo Testamento. O rei Davi é um tipo claríssimo de Cristo, porque você vai ver que Jesus ele era rei, sacerdote e profeta. A questão do reinado de Davi mostra como seria lá na frente o reinado messiânico. Davi nasceu da tribo de Judá, Davi nasceu da família de Jessé, e depois de Davi, ele nasceu da descendência de Davi. Então Davi é um grande exemplo de alguém que representava o reinado de Cristo no Antigo Testamento. Nós podemos aplicar essa questão dos tipos para Davi ser um tipo de Jesus no Antigo Testamento e Itai ser um tipo do convertido no Novo Testamento também, de alguém que se converteu ao Senhor Jesus, de alguém que passou a seguir o Davi e, no nosso caso, os cristãos, que passam a seguir o Senhor Jesus. Então, Davi funcionaria aqui nessa pregação como um tipo de Jesus, e Itai como um tipo de alguém mundano, como um tipo de alguém ímpio que se converteu a Cristo. E nós vamos ver aqui o que aconteceu com a conversão desse homem. Davi faz a pergunta: por que você quer ir conosco? O que te atrai para vir conosco? Irmãos, Jesus fez a mesma pergunta no Novo Testamento. Ele falou assim: olha, as raposas têm os seus covis, as andorinhas têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. O que Jesus está fazendo com essa pergunta aqui? Você quer me seguir? Mas olha, me seguir não vai ser qualquer coisa. Você quer vir atrás de mim? Você quer ser um cristão? Você considerou os custos de ser cristão? Você considerou o que envolve ser cristão? Irmãos, cristianismo e conversão não tem nada a ver com bênção, com prosperidade. Cristianismo e conversão não tem nada a ver com vai dar tudo certo, com vai tudo melhorar. Não vai não. Cristianismo tem a ver com seguir um homem. Para onde? Para onde que Jesus foi? Para onde que Jesus foi? Ganhou um montão de dinheiro, ter um punhado de apóstolos, ter os 12 dele, colocar mais 12 abaixo dos 12 dele e fazer uma grande igreja e um grande negócio. Jesus se despojou da glória. Eu gosto muito do Salmo 45, porque o Salmo 45 fala: desde os palácios de marfim, de onde emanam a mirra, a cássia e a aloés.
Esse salmo é um salmo profético, é um salmo messiânico de Davi, que ele fala, olha, o Senhor estava na glória, o Senhor estava num palácio de marfim. Jesus não veio à terra para buscar um palácio de marfim. Os seguidores de Jesus não receberão esse palácio de marfim aqui. Irmãos, talvez vai piorar. Quando eu me converti, eu estava bem antes de converter, pastor Ivan. Era uma beleza. Era muito bom antes de eu converter. Quando eu converti, eu fui perseguido. A minha família é toda espírita. A minha família me perseguiu implacavelmente durante 3 anos. Bíblias rasgadas, trancado dentro de quarto, perseguido, impedido de ir a cultos. Várias e várias resistências, tanto que me mandaram mudar para outra cidade, para a cidade dos meus avós, para que eu não tivesse mais contato com a igreja e com o Evangelho. Jesus fala assim, olha, quem vai me seguir deve estar preparado para isso. Tem muitas pessoas agregando o cristianismo, tem muitas pessoas vindo para Cristo, mas não sabem o que significa. Elas são iludidas. Para elas é prometido um evangelho cor-de-rosa, uma cama de facilidades e uma chegada no céu triunfante. Não é desse jeito, gente. Não é dessa forma. Jesus, ele seguiu para a cruz. Ele seguiu para o Gólgota, para o Calvário. Um lugar de esvaziamento de si mesmo. O cristianismo tem a ver com isso. Nós calculamos o preço para seguir a Jesus. Nós construímos casa, iniciamos uma empresa, nos preparamos para passar num concurso público. Você calcula o preço. Eu tenho que estudar 8 horas por dia se eu quiser ser juiz. Eu tenho que estudar tantas horas se eu quiser passar em medicina na USP. Eu preciso me dedicar 12 horas de serviço por dia se eu quiser que esse emprego vá para frente, que essa empresa vá para frente. Agora, e para seguir o Evangelho, nós calculamos o custo? Calculamos o que deve ser deixado? O que deve ser abandonado? Calculamos o que deve ser esquecido? Nós precisamos calcular o custo, gente. Jesus falou também no mesmo Mateus 8, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem a ver com negação a si mesmo. Cristianismo são pessoas que imitam o Senhor Jesus. O Rei da Glória negou todo o seu poder e majestade no céu, esvaziou a si mesmo para servir de exemplo para nós. Nós não podemos esperar outra coisa, não podemos esperar outra situação, não podemos esperar outras promessas do Senhor para essa terra. Queridos, olha só o 19, por que irias também tu conosco? E sabe o que Davi está querendo dizer assim? Itai, peraí, deixa eu te explicar uma coisa, Itai, vamos lá. Itai, você está entendendo o que significa ir comigo? Eu perdi minha coroa, eu perdi o meu reinado, eu estou sendo deposto, eu estou indo para o deserto. Por que você me seguiria? Itai, acabou o ouro de Jerusalém, acabou a segurança das muralhas de Jerusalém, acabou a água fácil do tanque de Siloé, acabou a tranquilidade das noites sossegadas em Jerusalém, acabaram as mulheres e o conforto para a família. Acabou, Itai. Por que você seguiria? Por que você viria comigo? É a mesma pergunta que Jesus faz. Por que você seguiria um Cristo que chama você para perder? Por que você seguiria um Cristo que chama você para se esvaziar, como Ele mesmo se esvaziou? Nós estamos dispostos a ser leais a Cristo? Será que nós estamos dispostos a ser leais à palavra de Deus? À igreja cristã? Aos pastores que Deus colocou na igreja? Será que nós estamos dispostos a ser leais a isso? Ah, pastor, não. Eu sou leal ao Senhor Jesus Cristo. Sim, mas a lealdade a Cristo envolve também lealdade à palavra dele. Porque Cristo não se divide da sua palavra. A lealdade à palavra de Cristo importa lealdade à igreja que Cristo fundou na terra também. E a lealdade a essa igreja compreende também a lealdade aos pastores fiéis, que pastoreiam igrejas fiéis. Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais. Hebreus 13:17 vai falar que nós devemos ser leais aos pastores para que eles não cuidem de nós sofrendo, não velem por nós com angústia, porque isso não nos seria proveitoso. Lealdade, gente. Nós precisamos ter lealdade. A nossa era é uma era que acabou a autoridade, acabou a hierarquia. Não. É necessário ainda que haja lealdade. Olha a sugestão de Davi para Itai. Davi não está convencido que esse homem é seguir ele, não. Davi está provando ele. Somente.
Versículo 19. Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de sua pátria. Davi agora vai começar a apelar. Davi vai começar a convencer Itai: não me segue não. O pastor Ivan tinha que fazer isso nas igrejas. Irmão, você quer converter? Converte não, irmão. Vai ter que deixar tanta coisa boa, tanta coisa que você gosta. Mexe com isso não. Eu falo desse jeito porque é bem o sotaque de Minas Gerais mesmo. Mexe com isso não. Não vai para esse caminho não. Converter, seguir a Cristo, você está certo disso mesmo? Irmãos, nós temos um exemplo disso na história da igreja, os puritanos. Eles conversavam bastante com as pessoas que queriam se batizar para saber se era isso mesmo que eles queriam. Por quê? Mortalidade infantil gigantesca na época deles. A mortalidade deles mesmo, né? Gigantesca, porque muitos não chegavam à velhice porque eram mortos nas sucessivas guerras pelo trono da Inglaterra e pelo trono da Escócia. Muitos problemas lá. A morte era uma companheira bem familiar dos puritanos. Toda vez que alguém ia se converter, eles questionavam: você está certo disso? Você quer mesmo seguir o Senhor Jesus? Nós deveríamos fazer mais isso. Aqui Davi está representando Cristo, e Itai está representando um homem que se desleal a Cristo, e Davi está perguntando: volta, fica para trás, por que você seguiria a nós? Por que você iria conosco? É como se Jesus dissesse: olha, se você ainda ama o mundo, se o mundo ainda preenche mais a sua vista, se a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida ainda mora no seu coração, volta para lá. Volta para lá, não fica na igreja não. Volta para lá. Davi está fazendo isso com Itai. O argumento de Davi aqui fica forte. Por que Davi está falando isso, Itai? Você não é judeu, você é um mercenário. Mercenário vai trabalhar para quem paga mais. Vai lá para o Absalão, ele vai te pagar mais do que eu. Eu tenho um deserto na minha frente, eu tenho uma fuga na minha frente, provavelmente batalhas pela frente. Não vou poder te pagar não, Itai. Deveria ser dito isso para todo mundo que se converte. Virão lutas, virão problemas. Jesus fez questão de deixar isso tão claro em João 18, em João 16, quando ele vai falar no mundo. Então, como é que faz? No mundo tudo posso naquele que me fortalece. Sim, leia antes. Filipenses 4:12, antes de chegar no 4:13, para você ver o que Paulo tudo pode naquele que fortalece. Ele pode naufrágio, ele pode ter pouco, ele pode ter muito. Nós não consideramos o custo de servir a Cristo. O que acontece aqui? Itai, quando Davi faz essa pergunta para ele, Itai está na frente dele, esse homem, esse general está na frente dele, e Itai, com a postura dele, ele fala assim: não, Davi, eu já saí de lá, eu já saí do ouro, eu já saí do conforto, eu saí de todas essas coisas lá atrás, eu fechei a porta para essas coisas, eu vou seguir o Senhor. Mas Itai, eu estou indo para um lugar que não é bom, eu estou indo para um lugar que não tem garantias que vai dar certo. Eu não estou seguindo o lugar para onde o Senhor vai. Eu não estou seguindo as bênçãos para onde o Senhor vai. Eu estou seguindo o Senhor. Eu estou seguindo alguém que eu vi um exemplo de integridade, de vida, e é assim que os cristãos vivem. Nós seguimos a Cristo não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Nós seguimos a Cristo pela pessoa que Ele é, pelo que Ele operou por nós. É como se Itai falasse assim: olha, de que adianta eu ficar em Jerusalém se Davi não estiver lá? De que adianta eu ficar numa igreja? De que adianta eu ficar num grande movimento evangélico se Cristo não estiver nele? De que adianta eu ficar ao lado de grandes personalidades, grandes pastores, se o Espírito de Deus não repousa mais sobre eles? De que adianta? De que adianta essas coisas? Não, eu não vou seguir Jerusalém, não me importa essas coisas. É como se Itai falasse assim: eu sou um mercenário, esse é meu passado. Eu sou leal, esse é meu presente. Eu não tenho mais nada a ver com aquele passado. Eu não tenho mais nada a ver com aquelas coisas. É como se Itai falasse: a minha religião não é externa. A minha religião não é de paletó, gravata, roupa bonita no domingo. Não é não, a minha religião é do coração. A minha religião é de seguir a Cristo onde Ele estiver, onde Ele for. Meus irmãos, Hebreus 13 deixa isso tão claro quando ele diz: saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Nós seguimos a Cristo aqui por essas ruas. Nós seguimos a Cristo lá no seu trabalho. Nós seguimos a Cristo carregando a vergonha dele onde essa vergonha aparecer. Leve a vergonha de Cristo, leve o vitupério de Cristo. Isso aconteceu com Moisés. Hebreus capítulo 11 fala que ele desprezou as riquezas do Egito, que ele desprezou a glória do Egito,
e ele quis o vitupério de Cristo. Vitupério. O que significa vitupério? Significa vergonha, significa desonra. É uma palavra no grego, oneidismos, que significa ser envergonhado, ser humilhado, sem razão. Ah, que isso. Não toca no crente, não. Não toca na vida do crente sem razão, não. Não erra com o crente. Não fale com ele, não. O que? Chamar a minha atenção. Você pode estar 99% certo. Se tiver 1%, o crente rebelde. O crente não tolera. Não, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Não, eu sou herdeiro de todas as coisas. Os cristãos são casca de ferida. Muitos cristãos de hoje não aceitam ser exortados, repreendidos. Não aceitam que pessoas errem com eles. Não aceitam ser envergonhados. Não aceitam acontecer a vergonha injusta com eles. Irmãos, se vocês querem ser cristãos de verdade, se preparem. Vocês vão ser desonrados. Vocês vão ser envergonhados. Vocês vão ser humilhados. Vocês serão repreendidos. Vocês serão sim castigados pela boa mão de Deus. Só que se Deus não poupou nem o próprio filho dele, não vai poupar a nós também, de forma alguma. Davi aqui, ele salienta uma coisa interessante também. Olha só. Por que, Itai? Por que você deve voltar para a sua velha vida? Porque você é estrangeiro, você é desterrado da sua pátria. Davi fala assim, vem cá. Você não é do povo de Israel. Você não é judeu. O que você está fazendo aqui, Itai? Volta, você está fora da sua terra, está desterrado. Davi está falando aqui que ele era também uma pessoa desterrada, pode significar deserdado. É possível que alguns comentaristas da Bíblia dizem que talvez Itai era filho de Ax, que era o rei de Gate. Provavelmente, quando Davi sai de Gate, Itai abandonou o pai dele, abandonou o reino do pai dele e passou a seguir Davi. Passou a seguir o ungido do Senhor, que nem do povo dele era. E ele passou a seguir de uma forma muito interessante. Porque ele fala, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. É como se Davi falasse assim, Itai, você já deixou tanta coisa para me seguir até aqui. Você já deixou tanta coisa para vir até aqui. Você já fez tanta coisa para chegar até aqui. Assim, Itai, é como se Davi, na verdade, estivesse dizendo aqui, olha, eu não posso oferecer conforto. Eu não posso oferecer segurança para você. Olha, Itai, eu não posso dar para você nada do que você tinha lá atrás. Eu não posso fazer promessas dessas coisas a você. Eu não posso fazer promessas que haverão lucros, que haverão honras, que haverão prazeres terrenos. Eu não posso te prometer essas coisas. Cristo também não promete isso para nós, quando nós seguimos Ele. Ele prometeu, no mundo tereis aflições. Mas o final do versículo diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu deixo-vos a minha paz. Não a paz como o mundo dá, mas a minha paz vos dou. Jesus não prometeu que nós só sofreríamos, mas Ele prometeu que nós seremos injustiçados, mas contaremos com a presença dEle, contaremos com a graça dEle, contaremos com a bondade dEle. E Davi está justamente testando Itai aqui para ver se você está disposto a perder as seguranças do mundo para ter a segurança de um forasteiro, de um homem que tem só uma promessa de ser o rei segundo o coração de Deus. É isso que Davi está prometendo para ele aqui. O que acontece nessa parte? Quando ele fala a respeito de volta, você já perdeu muito. Irmãos, tem muitas pessoas que já estão na igreja talvez há anos, há mais de uma década, há 20 anos. E talvez essas pessoas parem em um determinado momento da vida cristã deles e falam assim, nossa Senhor, eu já deixei tanta coisa pelo Senhor. Eu já abandonei tantos sonhos pelo Senhor. Eu já deixei tanta coisa para trás pelo Senhor. Deus, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar? Vocês lembram daquela música lá? Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Que prazer ao meu Senhor. Você lembra daquela outra música lá? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Cristo capitão que avante os levará. E aquela outra música lá, que vai falar, tudo a ti darei, tudo a Cristo entregarei. Aquela outra também dos guerreiros, que no lance imprevisto, na frente da batalha, que lá eu me encontre, que lá eu esteja com o Senhor. Irmãos, nós não podemos desistir de lutar. O apóstolo Paulo não desistiu de lutar com a vida cristã até o fim. Nós não somos coroados se não militarmos legitimamente. Nós não somos
coroados se não formos até a linha de chegada. Vocês precisam continuar lutando. Não é uma questão assim que, já lutei demais, deixa para outros lutarem. Não, nós temos exemplos terríveis na Bíblia de pessoas que resolveram descansar no meio do caminho. Eles quase se perderam para sempre. Não. Você não deve olhar para trás. Pensar, eu já fiz demais. Já aconteceu coisas demais, chega. Eu não quero mais saber de sofrimento na minha vida. Não faça isso. Aceite de bom grado, de bom coração, aquilo que Cristo colocar diante de você. Vamos para o versículo 20 agora. Olha só o que diz. Chegaste ontem. Nossa Deus, para só aí, chegaste ontem. Não tem cabimento o que Davi está falando aqui. Davi não queria que o homem convertesse. Davi não queria que o homem seguisse ele. Gente, nós estamos vendo aqui, Davi, ele vai dar aqui pelo menos 5 argumentos do porquê que Itai deveria voltar. Não vai não, você chegou ontem, Itai. Não é que ele chegou ontem no dia de ontem, mas é como se ele dissesse assim, Itai, você acabou de vir de uma luta, Itai. Acabou de vir de um problema, chegou agora mesmo, Itai. Descansa um pouquinho. Davi está testando, Itai. Continua o versículo. E já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Davi está há 2 versículos insistindo para o homem desanimar. É claro que ele não estava insistindo para desanimar, ele estava provando, Itai. Mas ele está há 2 versículos falando assim, peraí, eu vou te levar hoje, eu estou indo para onde eu não sei, eu vou vaguear, eu não tenho nem ideia para onde eu estou indo. Itai, é como se Davi falasse assim, chegaste ontem. Olha que coisa interessante que dá para tirar desse texto aqui. Itai, você chegou ontem na fé. Itai, você chegou ontem na igreja. Essa lealdade não é esperada de novos convertidos. Essa lealdade não é esperada de pessoas que acabaram de entrar na igreja, de pessoas que acabaram de se batizar. Não, Itai, essa lealdade aqui é esperada de pessoas como Joabe, como Abissai, como grandes líderes que já estão comigo há muito tempo. Essa lealdade não é esperada de você, Itai. Essa lealdade, trazendo para nós aqui, aplicando, essa lealdade não é esperada de todos os cristãos, não. Essa lealdade seria esperada somente de obreiros, missionários, pastores, evangelistas. Não. A lealdade que Cristo espera é de todos. Tanto se é uma criança que acabou de chegar ao Evangelho, quanto se já é um homem maduro, de vários anos na caminhada cristã. O novo convertido e o velho, eles devem ter a mesma lealdade. Davi, ele continua, e ele vai falar assim, olha, eu vou vaguear, eu não tenho morada certa, eu não sei onde eu vou pousar, acabou, Itai. Não sabemos mais o que comemos, não sabemos onde dormimos, não sabemos quem nos receberá pela frente. Você está entendendo, Itai, que para onde eu vou vai ser uma vida de total incerteza, vai ser uma vida que não vai ter garantia nenhuma. Irmãos, como cristãos, nós precisamos saber disso. Jesus, ele falou que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, e não sabes de onde vem, nem para onde vai, João 3,8. Não sabemos nem para onde ele vem, nem de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é a vida do cristão. Nós devemos estar prontos para mudanças repentinas, para mudanças bruscas, elas podem acontecer na nossa vida. E se Deus está disposto a trabalhar em você, a fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus, você pode ter certeza, anota isso, vai acontecer muito. Vai acontecer muito essas mudanças repentinas. Acontecerão muito essas coisas que não dá para se prever. Itai, ele está representando aqui como se fosse um peregrino, indo para a cidade celestial, seguindo o seu mestre. Sem saber para onde ir, vagueando, simplesmente caminhando. Isso aqui não é um chamado para irresponsabilidade. Isso aqui não é um chamado para fazer as coisas sem nenhuma precaução, sem nenhuma prudência. Não, o cristianismo não tem nada a ver com irresponsabilidade. Mas o cristianismo tem a ver com confiança em Deus. Tem a ver com confiança nas direções que Ele dá para as nossas vidas, através da palavra, através dos pastores que nos conduzem. Tem a ver com essa confiança. Vamos continuar no versículo 20. Davi fala assim, volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo. E contigo sejam misericórdia e fidelidade. Aqui Davi estava pronto para fazer e desistir. Davi aqui agora ele usou o nível máximo. Sejam contigo misericórdia e fidelidade, a bênção do Pentateuco, a bênção lá de Moisés. É como se Davi tivesse falado assim, Itai, volta para a sua velha vida, volta para Jerusalém, e eu ainda te abençoo para você viver no pecado. Teria irmãos que diriam, glória a Deus e aleluia, pastor.
Amém, é isso aí que eu quero. Isso aqui quebrou minha cabeça, porque eu estava orando por essa pregação, eu falei, Deus, tá errado aí. Não, eu não posso colocar coisa dentro do texto aqui para pregar, mas ao mesmo tempo não dá certo. Como assim Davi está abençoando um homem para voltar para o mundo? Como assim Davi está abençoando um homem para ser inimigo do rei que Deus escolheu? Como assim Cristo vai abençoar alguém que vai escolher de volta voltar para o pecado? Tem alguma coisa errada nisso aqui. Não tem, porque isso aqui era um teste. Conversão não é eu parar de fazer coisas que eu gosto e começar a fazer coisas que eu não gosto. Conversão é eu deixar de gostar de coisas que eu gostava, que eu amava, que eu dava a minha vida por elas, que eu prejudicava tudo por elas, e eu passar a fazer coisas que antes eu odiava, eu não tinha prazer e eu zombava de quem fazia. Davi, nessa parte, ele estava fazendo justamente o último teste com Itai. Itai, e aquele pecado de estimação? Itai, volta, leva teus irmãos com você. Itai, não volta sozinho não, volta para o mundo aí com a galera, volta todo mundo, desvia todo mundo da igreja. Não era isso, era como se Davi ele estivesse dizendo assim, Itai, considera bem, Itai, pensa bem. Eu te abençoo para você voltar. Eu abençoo para você, para que você vá até lá. Não foi desse jeito. Porque na verdade Davi estava fazendo um último teste com ele. Davi estava fazendo talvez um dos testes que Satanás quis fazer com Jesus. Jesus, que negócio que é esse? De ir para a cruz com sofrimento. Que negócio que é esse de resgatar povos de toda tribo, língua, raça, nação com sofrimento? Olha aqui. Todos esses reinos desse mundo são teus. Se prostrado você me adorar. Era só um último teste. Era só uma última provação aqui com Itai. Agora Itai vai mostrar, com as palavras dele, aquilo que o corpo dele já tinha mostrado, a lealdade. Vamos para o versículo 21. Respondeu, porém, Itai ao rei. O porém aqui, de quem escreveu 2 Samuel, chama a atenção. Sabe por quê? Esse porém aqui é algo que muda o rumo do discurso. É algo que muda o rumo da palavra. Estava indo tudo caminhando para volta, volta, volta. Quando quem escreveu 2 Samuel escreve, respondeu porém Itai, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, vai vir agora algo contrário a tudo isso que estava sendo sugerido antes por Davi. É como se ele dissesse assim, olha, agora nós vamos separar os cristãos nominais dos cristãos verdadeiros. Agora nós vamos separar aqueles que seguem a Cristo mesmo. Por quê? Porque quando fala porém aqui, é como se Itai falasse assim, eu nem considero mais voltar para aquela velha vida. Eu nem considero mais voltar para aquelas velhas coisas. Eu não vou servir Absalão. Eu não vou servir as coisas que Absalão está fazendo. Eu vou seguir a Davi, o rei que o Senhor escolheu. Isso aqui separa a vida dos cristãos. O cristão não é chamado para uma vida comum. Ele é chamado para uma vida extraordinária. Ele é chamado para uma vida de entrega verdadeira. Gente, só é leal e só permanece com o Senhor Jesus até o fim aquele que converteu de verdade. Quem não converteu de verdade, olha, uma hora ou outra vai acabar escorregando, vai acabar saindo fora. Porque quando as provações vêm, quando as correções vêm, quando chega a hora do Senhor trazer a correção sobre as nossas vidas, é difícil uma pessoa permanecer de pé. Agora, o fantástico é que o cristão extraordinário não são os grandes missionários, não são os grandes pastores. O cristão extraordinário são esse século de agora, que o extraordinário é o quê? O extraordinário são grandes evangelistas, isso tudo. Não! O extraordinário são cristãos simples. Tem uma carta antiga da igreja, chamada Epístola de Ogneto, e nela está escrito assim, que os cristãos, eles estavam transtornando o mundo. Fazendo o quê? Cuidando de leprosos, cuidando de órfãos, amparando viúvas e sendo mortos cruelmente nos coliseus do Império Romano. Eram pessoas simples, que estavam fazendo coisas simples. A W. Tozer, no livro dele, Esse Cristão Incrível, ele vai falar que todo cristão é chamado para viver uma vida extraordinária, de entrega ao Senhor. Onde você está? No seu emprego, na sua vida. Itai nunca pregou um sermão, gente.
Itai nunca ganhou uma alma aqui para Cristo. Itai não era sacerdote, Itai não era nada disso. Ele era um general. Só que como general ele foi fiel na função dele. Talvez você não vai ser um grande evangelista, não vai ser um grande pregador, talvez você não vai fazer grandes coisas. Você vai fazer coisas muito maiores na sua família. Você vai ser um exemplo de esposo, você vai ser um exemplo de esposa. É isso que é fantástico. É isso que é o extraordinário da vida cristã. Olha só a resposta de Itai aqui. Tão certo como vive o Senhor. Olha, versículo 21. Tão certo como vive o Senhor. Opa! Na sua Bíblia esse Senhor deve estar escrito tudo de letra maiúscula. Aqui é Yahvé. Aqui é o nome de Deus que deve ser santificado. Aqui é o Eu Sou. Aquele que revelou o nome dele no Antigo Testamento. Um estrangeiro falar tão certo como vive o Senhor. Itai estava fazendo a confissão de fé dele aqui. Itai estava fazendo a profissão de fé, falando assim, eu me converti. Por que eu consigo ser leal desse jeito? Porque houve conversão verdadeira na minha vida. Irmão, ninguém nasce leal. Ninguém nasce honesto. Ninguém nasce verdadeiro. Nós somos tornados leais por Cristo através da conversão. Lealdade não é uma honra nossa, não. Lealdade não é uma capacidade de caráter. Lealdade não é uma capacidade que a pessoa tem. A minha família é todo mundo de gente leal. Não. A lealdade verdadeira, ela é colocada no coração de alguém por Cristo. Essa lealdade verdadeira, aquela ali que o homem palpa toda a obra, que não arreda, que é aquela pessoa fiel, aquela pessoa que permanece em qualquer situação que seja, essa lealdade só um convertido pode ter. Só alguém que nasceu de novo pode ter. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que talvez muita gente que tem saído da igreja, esses punhados de desviados aí, essas pessoas que racham a igreja, que dividem o reino de Deus, há uma grande probabilidade, pastor Ivan, eles nunca terem nascido de novo, eles nunca terem conhecido o Senhor. Pastor, como é que o senhor afirma um negócio desse? Quando Jesus disse em Mateus capítulo 7 que ele falaria para algumas pessoas, apartai-vos de mim, malditos, esses malditos que Jesus fala, o que eles disseram antes? Senhor, não pregamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Não expulsamos demônios em seu nome? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É como se Jesus dissesse assim, eu nunca conheci vocês. Vocês nunca foram dos meus. Vocês nunca tiveram aliança comigo. O Senhor, vive o Senhor, tão certo como vive o Senhor. A conversão genuína nunca aconteceu na vida de vocês. É isso que Jesus vai confirmar lá no Novo Testamento. Então talvez tem muitas pessoas que não conseguem, não podem ser leais, porque nunca foram transformadas. E lealdade a Cristo aqui é uma coisa interessante, irmãos. Ela não depende dos olhos de um obreiro, ela não depende dos olhos de um pastor, ela não depende de um pai catar um porrete na mão e falar, lê a Bíblia e feliz. Ela não depende de uma mãe brigar para alguém orar, ela não depende de nada disso. A lealdade ao Senhor é em qualquer lugar que você esteja, porque Deus é onisciente, porque Ele é onipresente. A lealdade ao Senhor é em qualquer situação, em qualquer circunstância, não depende de quem está vendo, depende só do coração do crente para com Deus. Aí ele continua no versículo 21, ó. Vive-os tão certo como vive o Senhor e como vive o Rei, meu Senhor. Opa! Eu sou leal a Deus, pastor. Olha, eu sou leal a Deus, pode contar comigo, mas eu fui chamado para desmascarar os hereges. Dá um tal de esse negócio hoje, né? De reforma e eu vou desmascarar e não sei o que. Calma, gente, não é todo mundo que foi chamado para isso, não. Nós tivemos 12 apóstolos, não 318, aleluia. Quem lê entenda. Mas calma lá, não é assim. Não é por aí. Não é desse jeito. Itai era leal a Deus, sim. Mas Itai era leal ao líder dele também. E como vive o Rei, meu Senhor? Opa, minha lealdade a Deus é refletida ao próximo também. Quem que é o próximo que eu devo ser leal? A minha esposa, a minha família, aos meus líderes, aos governantes do meu país. Eu devo lealdade a essas pessoas. Eu devo lealdade a eles, eu devo fidelidade a essas pessoas. Ah, não, eu sou leal só ao Senhor. Eu fui chamado para ser alguém
alguém que não há ninguém que eu preste contas. Isso é errado, isso não é verdadeiro, isso não é bíblico. O padrão do Senhor não é dessa forma. Nós temos pessoas para que devemos prestar contas, sim. Temos pessoas que devemos lealdade, sim. Uma lealdade para Deus que não se vê não é lealdade, quando não é lealdade para o homem que a gente vê. Precisa ter lealdade para o homem. Versículo 21. Aqui está agora, vai mostrar toda a lealdade. No lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o seu Senhor. Irmãos, é uma igreja pequena. Pastor, por que o senhor está trazendo uma pregação dessa aqui? Talvez era bom pregar ela numa igreja grande. Irmãos, Deus precisa de lealdade aqui, para essa igreja pequena, para essa igreja, nesse bairro, na zona sul de São Paulo. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos. A gente não sabe se talvez Deus vai usar essa igreja para alcançar toda essa região, essa zona sul de São Paulo. Vocês não sabem se isso vai acontecer. É uma das regiões mais perigosas de São Paulo, descendo até Parelheiros. É muito perigoso. Será que Deus não pode fazer isso aqui? Pode. Mas Ele deve começar como? Com lealdade. Ele deve começar como? Com vínculos, com entranhas entre vocês. Vocês perceberam o que Itai falou aqui? No lugar em que estiver o rei, meu Senhor. Opa! Não interessa se tiver bens. Não interessa se tiver tudo favorável. Não interessa se as coisas estiverem dando certo. Onde o Senhor estiver, lá também eu estarei. Onde o Senhor for, lá também eu irei. Agora, esse seja para a morte ou para a vida aqui, meu Deus, como nós precisamos de cristãos assim. Nós precisamos de cristãos dispostos a servir o Senhor e a seguir Ele até o fim. Haja o que houver, seja o que for. Pessoas que não são cascas de ferida, pessoas que não se frustram, que não se embirram pelas correções que Deus traz ao longo da vida, não! Mas pessoas que aprenderam, que passaram pela escola do Espírito, que foram lapidadas, trabalhadas, transformadas, e estão prontas para serem leais até a morte. É isso que Paulo falou, ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida, que João fala lá no Apocalipse. É isso que Paulo fala, olha, eu corri a carreira, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, tem uma coroa reservada para mim. Eu não fui desleal, eu não fui infiel. Irmãos, nós somos chamados para ser fiéis. Lembra daquela música? Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu. Deus nos confiou uma bandeira, e é a bandeira do glorioso Evangelho de Cristo. Amém. Deus nos confiou uma bandeira, que é a bandeira da verdade. Irmãos, ninguém porta a verdade nesse mundo a não ser a Santa Igreja de Cristo. Você porta a verdade que os filósofos estão discutindo há tantos milênios e não chegam nela. Você porta a verdade que os governos, os sistemas de governo estão tentando chegar e não chegam. E nós temos o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Carrega essa bandeira até o fim. Seja leal ao Senhor Jesus, seja para a morte ou para a vida. Isso aqui é fantástico ser usado por Davi, porque Itai podia falar assim: eu vou seguir esse homem que nada, ele adulterou, eu vou seguir esse homem que nada, ele mandou um homem para ser morto. Não espere ter líderes perfeitos, não espere ter pastores perfeitos, porque um só é o vosso pastor, Cristo, porque um só é o vosso bispo, Cristo. Aqui nós vamos ter pastores imperfeitos, vamos ter pregações imperfeitas, vamos ter igrejas imperfeitas, mas nós podemos ter pessoas sinceras, pessoas buscando o Senhor de todo o coração. Podemos ter pessoas maleáveis, dispostas a serem doutrinadas pelo Senhor, dispostas a serem corrigidas pelo Senhor, dispostas a voltarem atrás e dizer: Senhor, me perdoa, eu quero seguir. A lealdade de Itai não dependia das credenciais de Davi. Fantástico! Eu sou leal àquele homem ali enquanto tudo der certo. Dificilmente a gente vê Paulo errar, né? No Novo Testamento. Não é difícil. Não é difícil o apóstolo Paulo errar. Deus quis ocultar muitas falhas de Paulo. Mas quando você lê a Bíblia várias vezes, e você passa uma vez por outra em cima do ponto, você começa a descobrir algumas coisas. Você começa a descobrir alguns defeitos de Paulo. E você vê que na verdade foram grandes defeitos. Nós não vemos Pedro destratando ninguém.
Nós não vemos Pedro agindo mal com ninguém. Eu vou fazer uma defesa de Pedro aqui, porque o povo fala muito mal do apóstolo Pedro. O povo fala muito mal da vida desse homem, porque Pedro era que absurdo, porque Pedro negou a Jesus, porque Pedro afundou, porque Pedro fez isso, mas Pedro nunca desfez do próximo. O apóstolo Paulo desfez feio, feio. Porque ele falou assim, se Marcos for comigo, Barnabé, eu não vou. Foi um grande apóstolo Paulo. Tinha gente que estava cotando para colocar na quarta pessoa da Trindade. Tentaram fazer isso daí lá atrás, o Marcião. Ele tentou fazer isso aí e falar que só Paulo que estava certo. Paulo errou. Paulo falhou muito. Paulo fracassou muito também. E essa falha dele, de ter destratado essa pessoa, foi uma coisa muito forte. Porque no final da vida dele, ele vai consertar e falar assim, traz João Marcos. Ele é importante para a obra, importante para o ministério. Paulo estava para morrer, estava preso. Paulo se decidiu, então, vou fazer as pazes com esse menino. Não vou deixar uma marca no coração desse rapaz. Vou consertar tudo em vida. Tá? É uma boa dica, conserta tudo enquanto tem vida. Amém. Paulo consertou. Ele escreveu o Evangelho de Marcos, que talvez foi a base para os outros 4 evangelhos, ou pelo menos para os outros 2 evangelhos, de Lucas e de Mateus. O que acontece? Você vai perceber aqui que nós não servimos e não somos leais às pessoas só porque elas são impecáveis, só porque elas acertam sempre. Não! Nós somos leais porque a autoridade de Deus está sobre aquelas pessoas. E nós sabemos isso quando são pessoas que buscam o Senhor com simplicidade, com temor. No finalzinho aqui diz assim, lá estará também o teu servo. Servo aqui é escravo. No grego é doulos, só que aqui no hebraico é Ebed. Você vai lembrar lá de um homem que ajudou Jeremias quando ele estava num poço, chamado Ebed Meleque, que no hebraico é servo do rei, o escravo do rei. Meleque é rei. Então o que acontece aqui? Ele fala aqui, Davi, não, eu não estou aqui só para emprestar meus homens, não. Eu sou teu escravo. Lealdade? Não, eu estou pronto para seguir as tuas ordens, ao invés das minhas vontades. Nós precisamos dessa lealdade com Cristo e com a igreja. Versículo 22, para nós terminarmos. Então disse Davi a Itai, vai e passa adiante. Assim passou Itai o Geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Davi tinha chegado no final da prova dele com Itai. Davi tinha terminado a prova dele com Itai. Itai, passa adiante. Toda aquela prova que tinha acontecido nos versículos anteriores, Davi viu, esse homem aqui é leal. Esse homem aqui eu posso confiar. O que Davi fala para Itai? Vai e passa adiante. Na hora Itai já entendeu o que significava. E nós precisamos entender isso como cristãos também. Davi não falou, olha Itai, fica atrás de mim. Olha Itai, vai para lá. Davi falou, vai à frente. Por que à frente? Davi não sabia se haveriam emboscadas na frente do caminho. Davi não sabia se grande parte do caminho onde ele iria já teria se convertido a Absalão. Davi não sabia se haveriam problemas pela frente. Mas a lealdade de Itai, de um estrangeiro, a lealdade de um homem que não era nem do povo de Deus, foi tão grande aqui que Davi falou assim, vai na minha frente, Itai. Olha, eu estou confiando nas tuas mãos a vida de Batseba, de Abigail, eu estou confiando nas tuas mãos a vida do pequeno Salomão, estou confiando nas tuas mãos toda a minha casa. Vai à minha frente, Itai. É isso que Jesus Cristo faz conosco também. Quando nós mostramos lealdade a Ele, Ele fala assim, vai à minha frente, leva o meu Evangelho para os 4 cantos da terra, vai à minha frente, carrega a bandeira do Evangelho para onde você for, vai à minha frente, faz o meu reino avançar, faz crescer o reino de Deus. É como se aqui Davi estivesse dizendo assim, Itai, vai à frente, faz avançar toda a causa do Evangelho. Irmãos, nós não podemos ser Itais desse jeito na nossa vida, na nossa família. Nós não podemos ser Itais desse jeito, dessa maneira, pela nossa casa, pela nossa própria santificação individual, pelas congregações que muitas vezes nós tomamos conta, pelos discípulos, pelo reino de Deus. Nós não podemos ser leais a esse ponto. Se Davi fosse comparado a Jesus, aqui era como se dissesse, Jesus dizendo para Itai, dizendo para um cristão, olha, eu confio para vocês a prosperidade da causa, eu confio para vocês a prosperidade do avanço da igreja. Vamos ser leais desse jeito. Aí para terminar, o versículo 22 no finalzinho diz assim, assim passou Itai, o Geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Itai não passou sozinho,
Itai contagiou as pessoas com a lealdade dele, pastor Ivan. Uma maçã podre geralmente apodrece as outras. Geralmente acaba com as outras que estão ao redor. Mas uma pessoa leal, ela também contagia outras pessoas para a lealdade. Ela também contagia outras pessoas para serem fiéis como ele era fiel. Itai ensinou a lealdade para a casa dele. Olha aqui, gente, está escrito, todos os seus homens, todas as crianças que estavam com ele. Com certeza Itai não levaria uma criança sozinho. Meu filho tem 3 meses. Eu não arrisco ficar 3 horas com ele sozinho, porque eu não tenho o que ele quer. Eu não tenho leite. Não tem jeito de levar criança. Não tem jeito de levar criança com o homem, precisa da mãe dele. Itai levou também as mulheres aqui junto. A mesma coisa aqui nós podemos fazer com a nossa vida. Ensina a lealdade para a sua casa. Ensina a lealdade para a sua congregação. Vamos ser cristãos que são leais ao Senhor. Cristãos que deixam tudo por Cristo, que arriscam tudo pelo Senhor Jesus, que não tem rivalidades conflitando no coração. Ah, mas será que eu vou com Davi? Nossa, mas será que eu sigo Cristo mesmo integralmente? Mas rapaz, e aquela proposta lá, nossa, aquele negócio, dá para eu ficar rico se eu só der uma brandadinha aqui na fé, dá para eu ser tão bem sucedido, dá para eu encontrar o amor da minha vida, se eu só quebrar alguns princípios da Escritura. Não quebra não. Segue com Cristo até o fim. Segue com o Senhor Jesus e contagia também com lealdade sua família, seus filhos, sua igreja. Por favor, irmãos, vamos ser leais ao Senhor. Itai é um grande exemplo de lealdade no Antigo Testamento. Veio, ninguém dava nada por ele, lá de Gate, mostrou a lealdade dele com atitudes. Mostra a sua lealdade também com atitudes. Seja leal ao Senhor. Nas escolhas que você vai fazer agora mesmo quando terminar o culto, nas escolhas durante a semana, durante a sua vida, considera o preço de seguir o Senhor Jesus e segue Ele até o fim da cruz. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, quero colocar nas Tuas mãos, Deus, essa congregação. Deus, essa pequena congregação tão graciosa. Que bênção, Senhor, que o Senhor tem feito aqui nessa igreja. Meu Deus, como o Senhor tem honrado essas pessoas. Eu lembro, antes dela começar, Senhor, das situações todas pelas quais o pastor Ivan passou, os outros irmãos aqui passaram também. Mas, Senhor, a igreja tem florescido, pessoas têm chegado, vidas têm sido batizadas. Senhor, fortalece eles na lealdade a Ti. Fortalece eles para serem leais ao Senhor Jesus. Deus, quando nós perdemos tudo com Cristo, o Senhor nos dá, o Senhor prometeu isso, que o Senhor nos daria 100 vezes mais, em irmãos, em pais, em mães, em filhos, em esposas, tanto nessa terra quanto no mundo vindouro. Oh Senhor Jesus, faz essa igreja uma igreja leal. Talvez tenha irmãos aqui que estão lutando. Talvez tenha pessoas aqui que estão sendo seduzidas pelo reino de Absalão para voltarem atrás. Talvez tenha pessoas que estão flertando com o pecado, que estão flertando com a desobediência. Deus, a esses fortalece, para que eles não se rendam, para que eles não retrocedam, para que eles não desanimem do seu bom caminho. Deus, faz essa igreja caminhar, faz esses irmãos caminharem durante a vida inteira deles pelo caminho estreito, passarem pela porta apertada e permanecerem nele até o fim, porque ele tem a recompensa, porque no final dele nós entraremos nos céus. Ah, Senhor, traz no coração dessa congregação sua alegria, sua presença, seu gozo de servir um rei invicto, de servir um rei vitorioso, de servir um Deus santo, um Deus que jamais perdeu. Meu Deus, que sejamos leais até o fim com esse Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, que Ele faça de vocês pessoas leais. Pastor Ivan. Graças a Deus, vamos ficar de pé cantando essa última canção. Canção que tem tudo a ver com essa mensagem de quebrantamento, uma mensagem que vai te motivar a deixar a mediocridade, assim, a santidade que Deus prometeu a você. O desejo como pastor é que você viva essa mensagem durante a sua rotina.